Alô, alô, pessoal. E aí, continuação da nossa correção de prova da primeira série do ensino médio. Aqui a gente está falando sobre cálculo estequiométrico, né? Então, são as questões que envolvem cálculo estequiométrico e que envolvem gases. Então, a partir de agora, a gente vai responder essas questões aí, tá bom? Então, vamos lá? Então, olha só. Texto para as questões 9 e 10. Significa que esse mesmo texto, essa mesma equação, esses mesmos dados vão servir para as questões de números 9 e 10. Entenderam isso, não é? Então vamos lá. O cobre presente nos fios elétricos e cordas de instrumentos musicais é obtido a partir da ustulação do minério calcosita, fórmula Cu2S. Durante o processo ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique livre e o enxofre se combina com com o O2, produzindo SO2, conforme a equação química já está escrita, já está balanceada. E ele me deu aí as massas, né, do Cu2S e do Cu, do cobre. Então vamos lá. Em uma jazida de minério retirou-se 1 tonelada de um material contendo 7,95% em massa de calcosita. Então olha só, nosso material ele tinha 1 tonelada, nosso material ele tinha 7,95 em massa de calcosita, cuja fórmula é Cu2S. Ok? Então vamos lá. A informação aqui que eu tenho é 1 tonelada equivale aqui a 1.000 kg. 1 tonelada, 1.000 kg. Até aqui está tudo bem. E aí ele chega para mim e me dá uma informação que é a seguinte: 7,95% disso daqui equivale ao mineral calcosita, ou seja, eu tenho 79,5 kg do Cu2S. Pronto, tirei aí então a minha impureza, tá? Tirei as impurezas e agora eu faço a minha equação lá, identificando as substâncias envolvidas, que são Cu2S, produz aqui, pessoal, 2 de Cu. Essas são as substâncias envolvidas, proporção entre elas é de 1 mol para 2 mols, então aí agora eu vou anotar as informações. Se a proporção é de 1 mol para 2 mols, significa aqui que a gente tem 1 mol, 159 gramas do Cu2S, produzem do lado de cá 2 vezes 63,5 gramas do cobre. E aí ele me dá a informação lá, aliás, ele me deu não, a gente encontrou os 79,5 quilogramas e quer saber qual é a massa do cobre que vai ser obtida aí, tá bom? Eu não preciso converter, porque esse grama aqui vai cortar com esse grama, e aí a unidade que vai sobrar é quilograma. Dá para você perceber, esquecendo a unidade, que daqui para cá a gente dividiu por 2, né? Dá para você perceber, então, que daqui para cá também vamos dividir por 2, o que significa que o x vai ser igual a 63,5 quilogramas. E aí a resposta da nossa questão é a letra A. Tudo bem, turma? Facinho essa daí também. Cálculo estequiométrico envolvendo impurezas, que foram aqueles 7,95% que está lá em cima na questão. Tá bom? Vamos para a próxima. Vamos lá. Essa daqui precisamos de uma atenção grande. Vamos lá. Eu quero, pessoal, obter 16 mols. Significa que se eu quero obter 16 mols, isso daqui precisa estar no produto, ok? E ele está me dando mais uma informação de que o rendimento é de 80%. Olha o grande lance aqui agora. Turma, eu vou obter 16. E o rendimento é de 80%. O que significa que esses 16 mols é depois do rendimento de 80%. Então, qual seria a quantidade inicial para a gente poder encontrar dessa espécie aí do cobre? Seria, então, igual a 20 mols.
Então, para que a gente possa encontrar 16 mols, na verdade, o meu planejamento tem que ser para encontrar 20, porque eu sei que o rendimento é de 80%. Então, se eu sei que eu só vou render 80%, eu preciso pensar em obter 20. Eu preciso pensar em obter 20. Então, esse é o grande lance dessa questão. Esse é o grande ponto. Então, aí eu volto com as mesmas substâncias envolvidas. Tá? As substâncias envolvidas são Cu2S, estamos obtendo aqui 2 de Cu. Ok. Então, isso significa que um mol, desculpa, um mol não, ele me pede o que? Ele me pede a massa. Então, 159 gramas disso daqui. Deixa eu ajeitar aqui. Então, isso significa que 159 gramas, eu produzo aqui 2 mols. Turma, olha só. Se você escreve 16 aqui, você errou a questão. Porque você vai colocar 16, só que 16 ele já é depois de você ter retirado o rendimento. 16 já é o final. Então, a sua interpretação da questão seria a seguinte: eu preciso buscar obter 20 mols. Então, que massa do Cu2S eu preciso utilizar para obter 20 mols? Porque o que acontece? No momento em que você tem um rendimento de 80%, se você coloca 1.590, você obtém 20 mols. Só que 20 mols, só que 20 mols é para um rendimento de 100%. Como você sabe que o rendimento ele é de 80%, aqui a gente precisa colocar uma quantidade que eu sei onde eu poderia chegar, mas que o rendimento é menor. Então, aí eu vou encontrar os meus 16 mols. Então, essa era uma questão que precisava dessa atenção de vocês, tá? Os 16 que a gente tem ali, ele já seria o 16 fruto do cálculo envolvendo o rendimento, ok? Por essa razão, o gabarito da questão é a letra C. E aí, o que é que você achou dessa questão? Você conseguiu entender, conseguiu visualizar isso na hora que você estava fazendo a prova? Se conseguiu, galera, meus parabéns, muito bom. Essa era uma questão muito bacana, exigia de você aí esse cuidado, tá bom? Então, encerrando aí cálculo estequiométrico com rendimento, vamos lá para gases na próxima questão. Questão número 11, então, estamos chegando ao fim da nossa prova, da nossa resolução aí, está chegando também aí já rapidinho aí no seu sábado, já já você pode sair para curtir. Nós temos o seguinte aí: um cilindro metálico de volume constante, um cilindro metálico de volume constante, contém uma quantidade invariável de certo gás. Então, informações importantes: primeiro lugar, volume constante e quantidade invariável do gás, tá? A 47 graus Celsius e uma pressão P1. Ao elevar a temperatura atinge 147 e aí nessa temperatura a pressão P2 será aproximadamente. Então vamos lá, vamos começar a nossa resolução. A primeira coisa que você deve fazer é, se eu tenho 47, peraí, essa conta, vamos lá, se eu tenho então 47 graus Celsius, eu preciso somar 273 aqui, ok? Então, nós vamos ter 320 Kelvin, ok? 320 Kelvin. E aí ele vai aumentar aí para 147. Ele vai aumentar aqui para 147 graus Celsius, que somado com 273 eu vou para 420 Kelvin. Bom, feito isso, vamos lá. Eu tenho então que, como o volume é constante, eu vou escrever assim, ó, P1V, P1V1,
T1 vai ser igual a P2, V2, T2. Sabemos que o volume é constante, então eu posso cortar. Voltando aqui então para a nossa resolução, eu tenho que P1 sobre 420, opa, desculpa, não, P1 sobre 320 é igual a P2 sobre 420. E aí a pergunta é, nessa temperatura, ele está querendo saber informações a respeito de P2. Eu quero saber quanto é P2. Então, turma, eu vou isolar P2, né? Então, eu vou chegar aqui e colocar aqui P2 vai ser igual a 420 P1 sobre 320. Sobre 320. Então, aí agora virou só uma matemática básica, onde a gente vai simplificar esse número aqui, 420 sobre 320, eu vou encontrar 1,31. Então, P2 é igual a 1,31 vezes P1, resposta dessa questão, letra B de bola. Ok? Facinho, né? Vamos para a próxima? Vamos lá, Universidade Estadual do Ceará, questão clássica de gases aí, onde a gente vai usar aquela formulazinha que é PV igual a nRT. Sabendo aí que a pergunta da questão é sobre a massa em gramas do nitrogênio, então isso significa que esse N aqui será substituído por massa sobre massa molar. E o restante continua. Júlio, fico então aqui RT, fico então volume, fico então pressão e vamos continuar. E aí agora é só substituir. Pressão 0,9, volume é 10, a massa é exatamente o que eu quero encontrar, a massa molar é de 28, N2, nitrogênio é 14, 0,082 vezes 300. Nós já aprendemos na sala de aula que esse número daqui ele é 24,6, ok? E do outro lado eu tenho 9 vezes 28, tá? 9 vezes 28, é a conta que você vai ter que fazer aí. Então vamos lá, 9 vezes 28, eu vou encontrar aqui 252, vai ser igual a 252, aqui eu vou ter a massa sobre 24,6. Turma, vivo dizendo para vocês, está fazendo conta demais? Tô, Júlio. Então, ou está errado ou tem um caminho mais fácil. Aí eu tenho 252 dividido por 24,6. Olhando para as proposições, eu consigo nitidamente perceber que esse resultado ele é aproximadamente 10. Tá? Aproximadamente 10. Se você, inclusive, dividir, vamos lá, 252 dividido por 24,6, eu vou encontrar aqui como resposta, turma, que essa massa ela seria de 10,2 gramas. Então, aproximadamente 10. Não precisa mais desenvolver contas mais rebuscadas do que essa daí não, tá? Isso daí é suficiente. Tudo bem, pessoal? Questão clássica, então, fizemos várias vezes em aula, facinho para você. Vamos para a última questão. Questãozinha do Enem 2023, questão aí bem próximo já da nossa realidade, tá? E uma questão clássica de gases, como a que a gente acabou de fazer. Nós temos aí volume, nós temos número de mol, nós temos temperatura, nós temos o valor do R e ele está me pedindo qual é a pressão. Simples assim. Volto para a mesma fórmula, PV igual a N, R e T. Ele está querendo saber qual é a pressão. O volume, você só tem que tomar cuidado com essa conversão, tá? É de 0,1 litro. Nós temos aí 0,1 mol, nós temos 0,082 e a temperatura vai ser de 923, tá? 923. Então, na hora em que a gente tem isso daqui, pessoal,
Fácil demais da gente ver o seguinte, olha, esse 0,1 com esse 0,1, qual é a conta que me resta? 0,082 vezes 923. Encontraremos então aqui que a pressão vai ser igual a 75,50, 50 não, cadê? 68 atm. E perceba que o gabarito aí, ele não vai te dar margem para dúvidas na hora de você fazer esse cálculo, tá? Se você pensar ali direitinho, 923, a gente está perto de 1000, né? E multiplicando 1000 vezes 0,082, eu estou com um número aí próximo de 82. E olhando para o gabarito, a resposta mais próxima disso daí é 76. Eu só vou fazer mais esforço se tivessem respostas parecidas com essa daí, tá? Se tivessem respostas próximo dos 70, próximo dos 80, para eu poder fazer um cálculo mais apurado. Fora isso, não tem nenhuma necessidade, tá? Turma, me diz aí o que é que vocês acharam então da prova, me diz aí o que é que vocês, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se tem alguma questão que você ainda ficou com dúvida, que você não sabe como é que resolve. Se for uma dificuldade maior, pode me chamar aí durante a semana na aula, que a gente resolve fácil para vocês, tá bom? Preferência depois que vocês já estiverem com a prova nas mãos, então acho que de quarta-feira para frente. Tá joia? Então, bom fim de semana para vocês e até a próxima. Beijo grande.